PSE contra a dengue, ou saúde na escola contra a dengue. A gente vai explicar a importância desse tema, estratégias, como pensar e como fazer diferente, tá bom? Fica comigo, meu nome é Jamerson Ferreira, sou criador de conteúdo digital e consultor em saúde. Vamos lá. Por que falar desse tema, né, do PSE contra a dengue ou do saúde na escola contra a dengue? Bom, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte: 2024 ele tem um ano de ser, infelizmente, um ano de maiores resultados negativos em relação a casos de dengue, ou seja, a quantidade de casos de 2024, ainda no primeiro quadrimestre, tende a ser maior do que a dos anos anteriores. O combate à dengue, ela é cíclica, né? Ela é principalmente no período chuvoso e ela tem pico de 2 em 2 anos. Só que este período agora de 2024, a gente está enfrentando maior período chuvoso, mais intenso e mais longo, maiores temperaturas. Nós, infelizmente, desde a Covid, não enfrentamos, na verdade, não fortalecemos todas as linhas de prevenção. Então, pós-Covid, a gente ainda está enfrentando ou começando a enfrentar doenças que a gente tinha grande sucesso e que, devido a esse período de quase 2 anos e meio, quase 3 anos de enfrentamento à Covid, diminuíram as estratégias, né? Por vários motivos. Então, o PSE, Programa de Saúde na Escola, ou o famoso Saúde na Escola, é uma excelente oportunidade para que a gente faça ações de prevenção à dengue, de prevenção ao Aedes em ambiente escolar, justamente para a comunidade escolar, para os alunos, envolvendo também parceria com os profissionais da educação. Então, para que isso seja possível, para que a gente possa conseguir isso, é importante lembrar o seguinte: a prevenção ao Aedes não é um tema novo no PSE, não é. Hoje ela tem uma forma, uma nomenclatura diferente, para se alinhar exatamente à ficha de atividade coletiva. Nos ciclos anteriores, tinha ações de combate à dengue, de combate ao Aedes. Hoje não. Hoje o tema dentro do ciclo do PSE 2023-2024 é saúde ambiental. Quando a gente for falar de meio ambiente, combate a arboviroses, limpeza, higiene, combate ao lixo, reciclagem, a gente está falando de saúde ambiental. Dentro das 14 ações que contemplam o PSE ciclo 2023-2024, quando você quiser e for trabalhar prevenção à dengue, prevenção ao Aedes, prevenção a outras arboviroses, você vai trabalhar na ficha de atividade coletiva, você vai registrar em saúde ambiental. E a natureza dessa ação é uma atividade educativa, tá bom? Então, o preenchimento é muito tranquilo, até porque toda atividade educativa não exige o detalhamento dos participantes no verso da ficha. Não exige. A única coisa que você tem que fazer é o seguinte: preencher corretamente. Iniciar identificando o profissional, a unidade, o CBO, a equipe e a data. O código da escola, que é o INEP, você vai marcar que é uma atividade do PSE, vai informar o turno, depois a quantidade de alunos participantes, depois o tipo da atividade, que é uma atividade educacional. Logo abaixo você vai dizer qual é o tipo de público, você vai marcar se é infantil, se é criança, se é adolescente. E depois o tema. O tema é saúde ambiental e não precisa marcar outros. Depois que você colocou a quantidade de alunos, você pode colocar em concluir. Se você tiver a identificação dos seus alunos completa com CPF ou cartão SUS, data de nascimento e sexo, você pode preencher na página de trás. Mas não é obrigatório por se tratar de uma atividade educativa. E quem é que vai fazer essas atividades nas escolas? Juntos, saúde e educação. Era isso que era desejado e esperado. Muitas vezes nós sabemos que isso não acontece, muitas vezes é um grande rodízio, né? Por falta de planejamento de quem? Da saúde.
A saúde lida com o PSE muitas vezes com toque de mensagem de WhatsApp, na qual no domingo se passa uma mensagem para os coordenadores e as equipes de saúde que segunda e terça-feira tem que ter ação do PSE nas escolas. E aí, sem planejamento nenhum, o enfermeiro, o médico, os ACS mandam mensagem para o diretor dizendo que está pedindo de 20 a 30 minutos para dar um recado para os alunos. Isso não é PSE. Isso é invadir a sala. Quando a gente vai fazer PSE bem feito, as atividades têm que estar planejadas. É o que pouco faz, tá? Dentro da saúde ambiental, você pode trabalhar esses temas em parceria com as escolas dentro das disciplinas de cada turma. Meio ambiente, arboviroses, destino do lixo, crescimento da população, higiene, combate ao Aedes e vacinação. São temas que aí eu estou ampliando o leque para não falar somente de dengue, para você entender qual série você vai entrar, perguntar para os professores quais temas estão sendo trabalhados e daí fazer uma conexão, para que você não atropele nem o professor e nem os alunos. Então, como fazer isso, né? Como não chegar na sala de aula com material copiado de internet? Você pode sugerir que os alunos façam pesquisa, aqueles que puderem, gravem seus vídeos no celular, fazer vídeos, né, educativos a partir dos seus celulares. Quem tiver acesso ao laboratório, dependendo da faixa etária, estudar a evolução larval, por exemplo, do mosquito Aedes, em parceria com alguma equipe de saúde, em parceria também com algum profissional da vigilância epidemiológica. Olha que legal, né? Ampliar o leque de conhecimentos e pedir que os alunos apresentem aquilo que aprendeu. E o principal, sugerir atividades que gerem mudança na sua comunidade. Começando pela realidade da escola, porque em muitas escolas pode sim ter lixo acumulado, pode sim ter esgoto na frente da escola ou dentro da escola, né? E às vezes a gente acha que não tem lixo, no entanto, mas a escola está cheia de mato. Olha só. Tudo que a gente quer do PSE é que o PSE mude realidades. Não é que o PSE gere atividades para fazer fotinha bonita, vídeo bonitinho, na qual saia o coordenador da atenção básica, o coordenador do PSE, o diretor da escola, segurando um mosquito de papel que alguém está matando. Gente, isso não muda a realidade nenhuma. Tá? A gente tem que promover situações na qual a gente vai instigar o aluno a buscar conhecimento e que essas experiências educacionais sejam adequadas por faixa etária. E aí a gente vai ter a grande diferença. Qual é a grande diferença? É que o conhecimento está sendo construído pelo aluno e compartilhado para outros alunos. Então, o aluno ele é o ator principal. Tá? Então, nesta forma de experiência, que se alguém for pesquisar na literatura, isso se chama metodologia ativa, é o conhecimento que é capaz de mudar comportamento. Mas quem é que produz o conhecimento? É o aluno. A partir do momento que ele se sente desafiado a mudar a sua realidade ou resolver algum problema. Isso, se alguém for procurar na literatura, é chamado PBL, né? Problem-Based Learning, ou seja, aprendizado baseado em problema. Então, diante disso, ou aprendizagem baseada em problema, né, que você propõe situações na qual os alunos se sentem desafiados a responder problemas, explicar, compreender e que aquilo que for produzido seja capaz de mudar realidades. Então, olha como a gente precisa estudar educação para fazer saúde. E a gente pode e deve ter os professores parceiros nesse processo. Porque tem muita equipe que não vai querer fazer isso. Tá? Então, o que o PSE não deveria ser? Não deveria ser um desfile de materiais copiados, aulas sem adaptação para os públicos, a mesma aula que foi construída se apresenta da 4ª série até o 3º ano do ensino médio, momentos sem interação, que tem um enfermeiro morrendo de nervosismo com uma roupa branca, um data show que está meio queimado com a luz amarela, fazendo uma fala de uma apresentação que não é dele, né? Aí se faz ou apresentações muito tradicionais, que a pessoa fala sem parar durante 20 a 30 minutos, e passa uma lista de frequência e faz uma foto, ou apresentações infantilizadas, às vezes dignas de filme de terror ou de comédia. Agora imagina um coordenador de educação em saúde, um coordenador do PSE com essa fantasia para conversar com uma turma de ensino infantil. Essas situações, elas não são fantasiosas, são situações reais. E aí você vai ter uma pessoa
com roupa branca, os alunos entediados, parados, sem poder interagir, sem poder produzir o tema, ou a conhecimento baseado no terrorismo ou na comédia, que não tem significado nenhum. Então, por isso, o PSE, para que dê certo, é importante responder essas perguntas prioritárias, perguntas importantes. É meta do PSE o combate ao AIDS? Não, não foi escolhido pelo Ministério no início do ano de 2023 e não faz parte das ações prioritárias. Quantas atividades por escola? Não tem essa métrica. Quantos alunos por atividade? A única coisa que eu vou poder falar é o seguinte: não junte turmas. Não pare 5, 6 turmas, todas as turmas de uma escola pequena, num horário do pátio que eles querem se alimentar, brincar, descansar, para ficar ouvindo uma palestra chata. As atividades escolares, na maioria das vezes, são dentro da sala de aula, em ambientes próprios para isso. Mas eu posso fazer no auditório, na escola, no pátio, no laboratório, na sala que for possível, desde que seja lúdico e produtivo. Então, por isso, não há métrica de quantas atividades por escola, nem de quantos alunos por escola. É para realizar em todas as unidades, em todas as escolas? Também não, seja estratégico. Faça um estudo epidemiológico e se direcione, foque nas escolas dos bairros que está tendo maior quantidade de casos, porque é lá que as realidades precisam ser alteradas. É para todas as equipes de saúde fazerem? Também não, porque elas não gostam, não querem, não vão fazer da conta. Infelizmente, qual é o polo oposto? É ninguém querer fazer. E aí sobrecarregar o coordenador ou a coordenadora do PSE. Tem alguns municípios que tem até a equipe do PSE. Não precisa ter equipe do PSE. O PSE precisa de gestão. Os profissionais que vão realizar as atividades nas escolas são da saúde e da educação. Então não precisa ter equipe do PSE. Precisa ter gestão do PSE. A escola não deve fazer as atividades sozinha, deve fazer em parceria com a equipe de saúde mais próxima, porque é uma articulação entre saúde e educação. Tem a equipe do PSE? Não tem. E o papel da coordenação do PSE é planejamento, monitoramento, articulação, diálogo entre saúde e educação. É por isso que devem ter técnicos representantes da saúde e da educação na gestão. E o registro das ações, como a gente já falou, cada uma das ações deve ser registrada na ficha de atividade coletiva. Gostou do material? Espero que eu possa ter te ajudado. O PSE é uma estratégia ministerial desde 2007 com um potencial de mudança de realidade incrível. No entanto, é só um potencial. O que é potencial? Uma possibilidade de. Se eu não planejar, se as atividades não forem educativas, divertidas, didáticas, interessantes, planejadas e articuladas, vai ser um momento chato na qual os alunos querem acabar rápido, assim como os profissionais de saúde que foram lá na escola e os professores que acabaram saindo para tomar um café na sala de professores, quando tem, e volta depois para continuar essas aulas. Então o PSL não pode ser uma intromissão na escola. O PSL tem que ser útil. Ele tem que mudar a realidade. E para mudar a realidade ele tem que fazer sentido. E hoje nada melhor do que aluno falar para aluno, que é a educação entre pares. A partir de que estratégia? De que eles sejam desafiados a produzir conhecimento do jeito deles, no tempo deles, mas eles sejam coordenados e supervisionados, apoiados pelos professores e pelos profissionais das equipes de saúde, ok? Então, não é para sobrecarregar a equipe multi, não é para dizer que o PSE é coisa somente de enfermeiro, porque o PSE não deve ser isso. O PSE não pode ser tocado nem somente pela saúde e nem só pela educação de forma isolada, tá bom? Mas sim uma integração, envolvendo o maior número de profissionais possível. Tá? Então são bem-vindos os agentes comunitários de saúde, os agentes de combate à endemia, os profissionais das equipes de saúde da família, EAP, saúde bucal, as equipes multi, tá? E todas as outras possibilidades de equipes da atenção primária são convidados, convocados a fazer boas estratégias de combate ao Aedes, de combate à dengue. E outra coisa,
o PSE, ele não deve ser somente citado, ele deve ser valorizado no plano de contingência para o enfrentamento da dengue. Lembrando, o plano de contingência a gente aprendeu lá na Covid, que é aquele planejamento para organização de fluxo, padronização, oferta de serviços e como conduzir as ações de enfrentamento a uma determinada situação de risco epidemiológico. Então ele deve envolver análise, ele deve envolver prevenção. Por exemplo, fortaleça a vacinação, a adesão à vacinação no PSE. Sim, você tem uma ação que é de avaliação de situação vacinal, mas antes dela você tem que fortalecer a adesão à vacinação. E isso deve começar na comunidade escolar, pode ter atividade com os pais e responsáveis para explicar a importância da vacina, porque nesse primeiro momento a vacina está sendo ofertada a público jovem, a crianças e adolescentes, e a gente vai ter um vídeo somente sobre isso, eu prometo a vocês. Mas neste momento, agora é pensar o PSE como estratégia de fortalecimento para mudança de realidades a partir de experiências educacionais planejadas entre saúde e educação para gerar impacto nas realidades desses municípios que compõem esse Brasil tão vasto. Tá bom? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like ou sua curtida, se inscreva, compartilhe esse vídeo para chegar a cada vez mais pessoas. Foi um prazer ter você aqui. Deixe o seu comentário, aqui a sua cidade, o seu estado e divulgue esse canal e esse vídeo para chegar a mais pessoas. A gente se encontra aqui no próximo vídeo. Até logo!